Obrigada, desculpa. Tá. Tá, assim, peraí. Tá, continuando então. Peraí. Então, continuando. A partir de agora, a gente vai seguir os códons aqui, e aí no final a gente volta a falar sobre a questão do RNA transportador, tá? Mas no geral isso é parte mais de boa. Então, o que a gente vai fazer? Através dos códons aqui, ó, nós vamos montar a nossa proteína aqui em cima. Tudo bem? Então, começamos pela metionina. Agora a gente vai pro segundo códon. Estamos aqui, tá? Então, aqui é aminoácido 1. Vamos agora para o aminoácido 2. Aqui eu vou mostrar para vocês a fazer olhando no código genético, tá? Porque quando isso cai, ou eles te dão a tabela do código, ou eles já te dão quais são os aminoácidos correspondentes. Então, de qualquer forma que cair, a gente vai estar preparado. Então, voltando aqui, ó. O próximo códon é UUU. E aí, a gente vai procurar lá no código genético, ó. UUU é uma fenilanina. Todo mundo enxergou? UUU, fenilanina, sim? Então, vamos voltar aqui, depois da metionina, uma fenilanina. E seguimos aqui, o segundo. Vamos lá para o terceiro códon, ó, GGA. E aí a gente volta. GGA é uma glicina. Então a gente vem aqui e vai botar a glicina, que é o nosso terceiro aminoácido. E aí a gente segue no quarto códon, UUC. Vamos aqui, ó, UUC, fenilanina de novo. E aí passamos fenilanina novamente, é o quarto. Vamos para o quinto códon, ACA. Então, volta. ACA é uma treonina. ACA é uma treonina. THE. THE. Sim. E aí, vamos para o sexto códon, ó. GAC. Aí, volta. GAC. GAC é uma asparagina. ASP. Asparagina. 6. Vamos para o códon 7. CGU. CGU. Arginina. Tá aqui, ó. CGU. Vamos botar a arginina aqui. 7. Depois, UCA. UCA é uma serina. Vamos incluir a serina lá. Serina 8. E aí, no nosso códon 9, existe o UGA. E aí a gente vai voltar e vai ver que no UGA está escrito stop. Esse códon UGA e o AA e o AG também stop. Pessoal, quando que termina uma síntese proteica? Quando aparece um códon de parada. E esses códons de parada são esses 3 aqui. Qualquer um deles. Esse códon de parada não te fornece aminoácido nenhum. Então, no meu caso, eu tinha 9 códons. Desses 9 códons, me forneceram 8 aminoácidos. Então, a minha proteína final terá 8 aminoácidos. Tudo bem? E aí, eu botei aqui para vocês, ó, o passo a passo. Início. Identificação do códon de início, AUG, que vai codificar a metionina. Depois, o alongamento, que é o que a gente fez aqui, ó, da fenilanina até a serina, é o alongamento. O que vai acontecer? O ribossomo vai se mover pelo RNA mensageiro, que a gente está vendo aqui, ó, vai lendo esses códons, e o RNA transportador vai chegando aqui para depositar o aminoácido correspondente àquele códon. Esse risco que eu fiz aqui, ó, entre os aminoácidos é a tal da ligação peptídica. A ligação peptídica, a gente viu lá na bioquímica, que vai unir os aminoácidos para formar a proteína.
Quem faz a ligação peptídica é o ribossomo, mais especificamente no sítio P, que é aquele do meio, o central, tá bem? Porque ali tem uma enzima chamada peptidiltransferase, é por isso que o nome é sítio P, é a enzima que faz a ligação, tá? A gente chama também catalisa a ligação, botei aqui para vocês terem como referência. E aí, como é que termina? Coloquei aqui para vocês também. Encontro de um códon de terminação, qualquer um desses três. De novo, a maior parte das provas não exige que vocês decorem isso. Mas se eles te derem um código genético, tu tem que saber onde que começa, que é o A ou G, e que os códons de parada não determinam aminoácido nenhum. Eles só indicam que a síntese terminou. Até aí, tudo bem, galera? Alguma dúvida? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Tá. Essa parte que eu vou falar agora não está no livro de vocês. Eu vou adiantar um assunto, porque a parte de mutações gênicas, ela pode ser dada junto com as outras mutações, mas eu acho que vai fazer sentido mostrar isso para vocês agora, que esse conteúdo está fresco. E é um conteúdo que vem aparecendo bastante em diversas provas, tá bem? Então vamos lá. O que é uma mutação? Uma mutação é uma alteração no DNA. Essas alterações no DNA, elas têm classificações. Eu posso deletar um nucleotídeo, eu posso inserir um nucleotídeo. Pessoal, não se preocupem em copiar, que depois eu escrevo isso para vocês e ponho lá no portal, tá? Eu juro que eu faço isso. É que, na verdade, me deu... eu pensei em fazer isso agora, de falar de mutação agora, então eu não coloquei no slide, mas eu vou escrever lá, tá? Não se preocupe. Essas mutações, elas podem ser de inserção, deleção ou substituição. Vamos começar com inserção e deleção. Se eu tirar, por exemplo, esse nucleotídeo aqui, vocês concordam comigo que vai dar problema, né? Porque olha só, o meu primeiro códon vai ser formado corretamente, normal, não muda. Mas vocês concordam comigo que se eu não tiver esse nucleotídeo aqui, a leitura vai ser UUG, GAU, UCA e assim por diante? Concordam comigo? Que se eu deletar aquele nucleotídeo, vai mudar a leitura de todos os demais códons? Então tá. Agora vamos fazer um outro exemplo. Vamos fazer um outro exemplo. Aqui eu eliminei, né? Eu deletei. Vamos fazer agora um exemplo em que eu vou inserir um nucleotídeo. Então, por exemplo, aqui entre o U e o G, eu vou inserir um A. Do nada, assim, do nada, tá? Então, o que, que vai acontecer? A, o G vai ser o códon certinho, o U vai ser o códon certinho, mas concordam comigo que eu vou ter erro aqui de novo? Ó, vai ser AGG esse códon, esse terceiro códon. Daí o próximo vai ser esse, o próximo vai ser esse, e eu vou novamente mudar toda a leitura de códons. Conseguem ver isso? Essas mutações em que ocorre essa alteração de leitura, tanto a inserção quanto a deleção, são chamadas de mutações não sinônimas, porque isso vai causar uma produção de uma proteína diferente, muito diferente, porque eu vou mudar toda a sequência desses códons. Isso, é tradução. Eu estou falando agora de mutações, que eu vou colocar escrito depois, tá? Porque eu acabei decidindo agora falar disso. Tá? Tem problema. Eu chamo o quê? Pérola. O que eu estou falando agora é sobre mutações. Então, eu falei agora de inserção e deleção. É uma mutação não sinônima, porque eu vou alterar a proteína, tá? Então, isso vai gerar mutações não
sinônimas. Nossa, eu escrevi errado. Sinônimas. Tá bem? Bom, então mostramos aí inserção e deleção. Mas é claro que o que mais cai não é essa, né? Porque acaba que essas mutações, elas são bem visíveis, assim, que vai alterar a proteína. Mas vamos seguir, então. A outra forma de mutação é chamada de substituição. Essas substituições, elas podem ser em um nucleotídeo, dois, enfim, varia o número, tá? Nós vamos trabalhar com a substituição de um nucleotídeo, para entender como isso funciona. Essas substituições podem ser de dois tipos: transição ou transversão. A transição é quando tu troca uma base púrica por outra púrica, ou uma pirimídica por outra pirimídica. Traduzindo, deixa eu sair do... Traduzindo, vocês lembram quando a gente classificou os nucleotídeos, as bases nitrogenadas? A gente falou que as púricas é a adenina e guanina, e as pirimídicas são a timina, a citosina e a uracila. Se eu trocar uma adenina por uma guanina, isso é uma transição. Se eu trocar uma adenina por uma timina, isso é uma transversão. Tudo bem? Então, agora eu vou dar alguns exemplos, tá? Eu vou trocar de cor aqui, ó. E a gente vai seguir falando dentro das substituições. Olha só o nosso primeiro caso. Olha só o nosso primeiro caso. Vamos pegar nesse segundo códon, vou deixar em verde aqui a legenda, tá? Vou pegar nesse segundo códon e eu vou fazer uma mutação nele. Pessoal, eu estou fazendo a mutação no RNA mensageiro, mas atenção, tá? A mutação acontece no DNA. Só que pensa comigo, se o RNA mensageiro é uma cópia de um gene que está lá no meu DNA, se eu mudo o DNA, automaticamente esse RNA mensageiro também vai mudar. Vocês conseguem acompanhar isso? Beleza? Então, de novo, eu estou fazendo a mutação aqui porque para nós fica mais rápido. Mas entendam que a mutação original é sempre no DNA, porque o RNA mensageiro nada mais é do que uma cópia do que tem lá no DNA. Tá bem? Show, né? Tranquilo. Então, olha só, eu vou fazer uma mutação aqui, e aí, em vez de eu ter um UUU, eu vou ter um UUC. Fiz uma mutação, tá? Então, foi trocado uma uracila por uma citosina. Tudo bem? Antes, eu tinha o aminoácido fenilanina. Se eu trocar, então, o UUU por UUC, o que que a gente vai ter? Pessoal, UUC, eu não vou ter também uma fenilanina? Sim ou não? Eu troquei um UUU por um UC, eu continuo tendo uma fenilanina. Pergunta, mudou o meu aminoácido? Comparando com o original? Se eu tinha fenilanina e agora eu tenho fenilanina de novo, eu vou botar aqui a mutaçãozinha em verde, ó. Mudou? Se não mudou o aminoácido, vai mudar minha proteína? E se não mudou minha proteína, eu vou ter algum efeito fenotípico a partir dessa mutação? Então, nós chamamos essa mutação de silenciosa, ou também sinônima. Por que silenciosa? Porque não aparece no meu fenótipo. Por que sinônima? Porque ao trocar um nucleotídeo, isso não alterou meu aminoácido. Então, eu tenho uma variabilidade, ou seja, no meu DNA tem uma variabilidade, mas isso não me traz prejuízo. E vocês devem se lembrar
que pensando evolutivamente, é muito bom que exista variabilidade entre os indivíduos. Sim? Então, nesse caso, nós temos uma mutação silenciosa. Tudo bem? Eu vou ver aqui qual outra mutação que eu vou fazer, tá? Tá, já sei. Agora, a gente está aqui nesse códon 5, tá? Em vez de ser ACA, eu vou fazer uma mutação em que isso aqui vai virar AAA. Tá em azul. Para fazer a legenda para vocês. Tudo bem? Então, nesse quinto local aqui, nesse quinto códon, eu tinha uma treonina, ACA. Vamos voltar aqui, ó. ACA, eu tinha uma treonina, sim? Só que na minha mutação, eu troquei esse ACA por AAA. E aí, vamos ver o que ele vai formar, tá? AAA. Lisina. Todo mundo viu? Aqui, ó. Lisina AAA. Então, ao trocar lá, fazer a mutação no meu códon 5, eu passei a ter uma lisina ao invés de uma treonina. Todo mundo tá vendo? Então, nesse caso, o meu aminoácido mudou. E se o aminoácido mudou, minha proteína vai mudar também? Também vai. Isso nós chamamos de mutação de sentido trocado ou mutação com troca de... Opa, é perda de função, peraí. Ai. Perda de função. Perda de função. Por quê? Por que é chamado de perda de função? Porque se eu troquei meu aminoácido e, por consequência, a minha proteína vai mudar, eu vou perder a função da minha proteína original. Concorda comigo? Então, nós chamamos isso de mutação de sentido trocado ou de perda de função. Deixei a legenda aqui para vocês na cor, para ficar mais fácil de se achar depois. E aí, por fim... Até aí, tudo bem, pessoal? Foi? Então tá. E aí, a gente vai fazer uma última mutação em roxo aqui, ó. No códon 8, tá? No códon 8, eu tinha o CA, que me forneceu a serina. Mas agora, nessa mutação, eu vou dizer que aqui vai ter o AA. Antes eu tinha uma serina. Agora, se eu substituo o UCA por UAA, o que eu vou ter agora? Um códon de parada. Tudo bem? Todo mundo viu? Então, agora, nós temos em roxo uma mutação chamada sem sentido. Por que sem sentido? Porque foi incluído um códon de parada prematuro, antes do tempo. A minha proteína original tinha 8 aminoácidos. Mas a partir do momento em que eu inseri um códon de parada prematuro aqui, ela passou a ter apenas 7. Tudo bem? Então tá aí. Pessoal, tanto a mutação de inserção e deleção, quanto as mutações de sentido trocado ou perda de função, né? E as sem sentido são chamadas de mutações não sinônimas. Eu ainda tenho aqui, ó, as não sinônimas. Vou sair da frente. Continuam sendo, né? Porque eu não troco ao trocar o nucleotídeo, eu troco o meu aminoácido. Agora vamos pensar, por que é possível que ocorram mutações silenciosas? Isso tem a ver com uma característica do código genético. Se eu volto aqui, eu digo para vocês que o código genético é degenerado ou redundante,
e que isso significa que o mesmo aminoácido pode ser codificado por mais de um códon, aí faz sentido eu pensar que existam mutações do tipo silenciosas. Porque apesar de eu trocar, ó, os aminoácidos, desculpa, os nucleotídeos aqui, ó, o meu aminoácido segue sendo a serina. E isso acontece para diversos, ó, aminoácidos que tem mais de um códon. Então, o que explica as mutações silenciosas? O código genético ser degenerado. Tudo bem? Tranquilo? Então, pessoal, tem caído bastante mutações, tá? Para o Enem já caiu algumas vezes. Pedia para vocês identificarem qual era a menor proteína formada. E aí eles te davam já os códons e os aminoácidos correspondentes ou os códons de parada. As demais provas, elas costumam ser um pouco mais específicas com os tipos de mutação. E aí vocês têm que lembrar o seguinte, quando a gente falou lá de splicing, vou aproveitar que está aqui, ó. Quando a gente falou de splicing e dos introns, né, da retirada dos introns, vocês têm que pensar que tudo que não faz parte do meu RNA mensageiro maduro, da sequência de exon, aqui, ó, que codifica a minha proteína, toda mutação que ocorrer em um lugar diferente do exon não vai alterar a minha proteína. Então, por exemplo, se eu tiver uma mutação no intron, mesmo que ocorra a troca de aminoácido, isso não interfere a minha proteína final, porque o intron é retirado, né? A gente faz o splicing, tudo bem? Mesma coisa vale para o cap de metilguanosinas ou para a cauda poliar. Se eu tiver uma mutação no cap ou na cauda, eles não fazem parte do exon, da região codificante do meu gene. Então, isso não vai alterar minha proteína no final. Tudo bem? Dúvidas? Dúvidas? Então, vou fazer um desafio. Vamos lá. Estou dizendo para vocês o seguinte, tá? Eu tenho uma proteína que tem 100 aminoácidos, tá? Minha proteína tem 100 aminoácidos. A minha pergunta é o seguinte: quantos códons tinha o RNA mensageiro que codificou essa proteína? Eu tenho uma proteína com 100 aminoácidos. Quantos códons o RNA mensageiro original, que codificou essa proteína, tinha? E aí? Alguém quer se arriscar? Rachel? Ó, a minha proteína, opa, a minha proteína tem 100 aminoácidos. Quantos códons o RNA mensageiro que originou essa proteína tinha? Olha só, cada aminoácido não é determinado por um códon? Não tá vendo aqui, ó? Metionina, não é determinado pelo primeiro códon? 2, não é determinado por segundo? Então, se eu tenho 100 aminoácidos, quantos códons eu preciso ter? Errado? E peguei vocês, viu só? Pessoal, 101 e o códon de parada, tu come? Usa de enfeite? Não, o códon de parada, ele existe no RNA mensageiro ainda, só que ele não codifica um aminoácido. Cuidado! Agora, a partir de hoje, foguete não tem ré, vocês não cairão mais como patinhos, promete para mim? Foi? Para quem é do Santa Catarina e vai fazer UFSC, isso já caiu na UFSC, tá, pessoal? Exatamente assim. Eles te deram uma quantidade de aminoácidos e te pediram a quantidade de códons. E a galera aí esqueceu do códon de parada.
Tudo bem? Ô, John Peter, João Pedro. Mas agora tu entendeu? Tá. Muito bem, Peter. Foi, pessoal? Tudo bem? Essa é a primeira pegadinha. A segunda, que o pessoal tá falando, ai, multiplicar por 3, dividir por 3, eu entendi. Então, nesse caso, quantos códons o RNA mensageiro tem? 101. Só que, se eu te perguntar quantos nucleotídeos tinha, aí sim, né, meu príncipe, tu multiplica isso por 3. Porque cada códon tem quantos nucleotídeos? 3. E aí tu multiplica por 3, dá 303 nucleotídeos que formam esse RNA mensageiro. Foi? De sacanagem, pessoal. Essa era a pior, tá? Que podia aparecer. Porque depois que tu te dá conta, dá vontade de se estrangular. Eu sei. Dá vontade de querer morrer. Tá? Eu sei, sou como uma mãe para vocês, né? Foi? Então, principalmente. Mas essa questão não é fácil, tá? Se eu não me engano, no ano de aplicação da UFSC, que caiu uma questão assim, o índice de acerto não foi maior que 10%. Mas, assim, não é difícil. É que vocês entendem que é uma falta de atenção? É tipo assim, eu recém falei que o códon de parada, ele não codifica um aminoácido. Mas daí, por falta de atenção, tu esqueceu que tem o códon de parada. Entendeu? Ai, gente, muito obrigada. Eu tô com a língua vermelha, tá? É porque eu tô mal da garganta, tá? Eu tô com pastilhas, tá, pessoal? Não tem nada de ilícito. Ainda, né? Ainda não tem nada de ilícito. Eu sou uso cafeína, né? Cafeína é lícito. Tudo bem? Pessoal, podemos. Sim, aqui eu não sei de onde vocês são, tá? Mas no Rio Grande do Sul, um dia tá 30 graus e no outro tá 8. Como sobreviver? Não sei, né? Mas a gente tenta. Tudo bem? Depois, então, vou digitar para vocês lá pelo menos um slide ali. Eu já coloquei tudo lá, tá, pessoal? Tá tudo lá na material extra, a aula de que eu vou começar hoje também, tá tudo lá. Digito para vocês certinho, para vocês terem isso das mutações já no caderno, bonitinho, sem problemas. Tudo bem? Então, agora a gente vai dar ali num conteúdo muito tranquilo, tá? Bem mais tranquilo do que a gente estava vendo agora. Uhum. De manhã 10, de noite 33. É um treco insano. Bom, agora, pessoal, sempre que tem uma tormenta, sempre depois da tempestade, vem a bonança. Então, agora a gente vai fazer um conteúdo conf, né? Comfort. Porque é um conteúdo de boa. A gente vai falar de célula de citologia. Então, vamos começar, então. Tá meio desconfigurado para mim. Para vocês, eu botei lá em PDF e tá tudo certo, tá? Tá tudo lá. Bom, vamos começar então fazendo a diferenciação de células procarióticas e eucarióticas, ou também de procarionte e eucarionte. Tanto faz o nome que vocês quiserem dar. Quando eu falo de uma célula procarionte, nós estamos aqui, ó, do lado à minha direita, que eu acho que é a esquerda de vocês. Nem sei, pessoal, direita e esquerda para mim é complicado, por isso que eu não dirijo, porque senão vai dar um problema, tá? Mas tá aqui, ó, lado do célula procarionte. Essa célula procarionte, ela é uma célula mais primitiva, é um tipo de célula que tem membrana plasmática, né? Porque a gente vai ver que a membrana plasmática, ela delimita todas as células. Ela tem parede celular também. A gente vai ver que bactérias, né, que é o grupo dos procariontes, também tem parede celular, mas essa parede celular é de peptidoglicanos, não é de celulose. Essa célula procariótica tem apenas um tipo de organela, que é o ribossomo. E esse material genético, o DNA da célula procariótica, ela é dispersa no citoplasma. O citoplasma é essa região interna da célula. Tudo bem? Quem é o único grupo procarionte que existe, pessoal?
Bactérias, tá? Bactéria é o único grupo procarionte. Guarda isso no teu core, no coração, né? Apenas bactérias. Em comparação, do outro lado aqui, nós temos os seres eucariontes. E aí a gente vai ver que esse ser eucarionte, ó, ele tem apenas membrana plasmática aqui, nessa ilustração, então isso é uma célula animal. Vai ter membrana plasmática, pode ou não ter parede celular, a gente vai ver em seguida, tá? Mas a gente vai ver, ó, que nesse caso, esses seres têm núcleo delimitado. Esse núcleo é delimitado por uma membrana chamada carioteca, ou também chamada de membrana nuclear, que está mostrando aqui, ó, vou apontar para vocês, ó, está mostrando aqui, ó, em azulzinho. Então, o DNA ele fica isolado do restante da célula. Aqui nessa parte em amarelinho que vocês estão vendo, essa é a parte do citoplasma. E aí a gente está vendo um monte de coisa aqui dentro, né? Essas são a tal das organelas membranosas. E aí a gente vai ver por que elas são chamadas assim. Mas vocês vão perceber, ó, que a célula eucariótica também tem ribossomo. Então, o que temos de diferença em relação a ser procarionte e eucarionte? De forma mais direta. As bactérias, os procariontes, não possuem núcleo, o material genético está disperso no citoplasma, apenas ribossomos como organelas, o restante elas não têm, tá bem? E vão ter ali parede celular, tá? Mas essa parede celular, se quiserem anotar aí, é de mureína ou peptidoglicanos. Não vamos adentrar mais em bactéria por um motivo muito simples. A gente vê isso depois separado, pessoal. Dentro de reinos, a gente vê lá bactéria, protozoário, vírus, a gente vê separado. Então, não vamos entrar em detalhes aqui, é só para vocês saberem a diferença de que procarioto não tem núcleo e não tem organelas membranosas. Tem apenas ribossomos. Tá bem? E aí, até aí tudo bem. Só a parte mais geral de célula. Sim? Vivos? Então tá. E aí, quando a gente fala de célula eucariótica, temos algumas diferenças, né? Vamos botar aqui em duas grandes diferenças, inicialmente. Células animais e células vegetais. Aqui nessa célula animal, a gente vai perceber, ó, que tem apenas membrana plasmática e tem algumas outras características que não existem na célula vegetal. Então, de forma direta, o que tem na célula vegetal que não tem na célula animal? Parede celular, e aqui, sim, vocês podem colocar a parede celular celulósica, celulose, cloroplastos e vacúolos. Grande vacúolo central, aqui até é espanhol, o pessoal de espanhol, sim, que a melhor foto que eu achei era em espanhol, enfim. Foi? E tá vendo que o restante é tudo semelhante, a gente só tem pequenas diferenças. Aqui, ó, tá escrito grande vacúolo central e aqui tá escrito vacúolo. Porque a gente vai ver que a formação de vacúolos ou de vesículas de célula animal tem uma função um pouco diferente da vegetal. Esse vacúolo da célula vegetal é uma organela muito grande, que ocupa basicamente quase todo o volume dessa célula, e faz um controle de equilíbrio de água. Então, tem uma função diferente do que tem nas células animais. Tudo bem, então? Diferença de célula vegetal e animal. Presença de parede celular, cloroplastos e também presença de grandes vacúolos. As algas, pessoal, é um caso à parte. Tá? A gente vai deixar para falar de alga depois. Mas, de novo, que nem eu falei na aula de sábado, alga não é planta. Alga... algumas delas podem parecer planta, mas elas não são. E a gente vai trabalhar elas separado lá no reino protista, para não dar bagunça. Tá bem? Boa notícia que próximo livro já tem botânica. Que bem, né? Que felicidade. Bom, agora a gente vai entrar nos componentes. Algas são protistas. Protoctistas, na verdade. Elas fazem parte dentro do grupo dos protozoários. Então, aqueles protozoários lá que causam malária, doença de Chagas, eles compartilham o mesmo reino que as algas.
Tá? Então, alga é alga, exatamente. Alga é uma coisa, planta é outra. A gente vai ver que tem essa diferença. Então, falando de célula, entendendo do que essa célula é formada, e aí a gente vai estudando mais um pouquinho ela, tá? Falando de citoplasma celular, pessoal. O citoplasma celular é essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Tá mostrando. É toda essa parte interna da célula. Esse citoplasma celular também é chamado de citosol. Tanto faz. Tudo bem? Qualquer um dos nomes. E aí a gente vai ver o seguinte. Nesse caso aqui, eu tenho uma célula vegetal. Cuidado, né? Eu tô falando aqui, ó, parede celular, tenho vacúolo, tenho cloroplasto, então eu tô falando de uma célula vegetal. Então aqui, ó, parede celular mais externa, membrana plasmática mais interna em relação à parede celular. Tudo que tiver entre a membrana plasmática e o núcleo, a membrana nuclear aqui, tudo isso é chamado de citoplasma ou de citosol. Tudo bem? Em seres procariontes, como a gente não tem núcleo, a gente diz que toda a porção interna dessa célula vai ser o citoplasma. Esse citosol, ele é formado por um líquido viscoso e transparente. Parece gel de cabelo. Sabe a textura do gel de cabelo, que não é nem líquida nem sólida, é um intermediário, né? A glicerina também é mais viscosa. É semelhante a isso. Esse líquido viscoso e transparente é basicamente formado por águas não, né? Água, sais e proteínas dissolvidas. Tudo bem até aí, então? O que é um citoplasma? Onde que ele está? E o que tem dentro dele? Então, vocês estão vendo, ó, que as organelas que a gente vai trabalhar, Golgi, mitocôndria, lisossomo, vacúolo, ribossomo, estão dentro do citoplasma. Tudo bem? Vivos? Tá até aí de boa, né? Citoesqueleto, pessoal. Olha só, quando a gente olha essa célula aqui, aqui não está ilustrado, mas o seguinte, quando a gente pensa no nosso corpo, a gente não precisa do esqueleto, que é formado de osso para nós, né? O nosso esqueleto é formado por osso. E ele não mantém a estrutura do nosso corpo? Sim ou não? Mantém, né? Então, a célula também vai apresentar um esqueleto. O esqueleto dessas células é formado por proteínas. Nós chamamos isso de citoesqueleto. Então, essa organização interna da célula, ela não é por acaso. Existem proteínas que estão organizadas aqui dentro, que têm funções específicas para manter o formato dessa célula ou a organização dela. E aí a gente vai começar a falar de citoesqueleto. Então, como eu falei para vocês, esse citoesqueleto é formado por 3 proteínas. Começaremos com microtúbulos, iremos depois para microfilamentos de actina e, por fim, filamentos intermediários. Pessoal, o Enem ama cobrar isso aqui. Teve aí, claro que não cai todo ano, né? Porque em tese as questões são sorteadas, mas já caiu mais de uma vez uma questão falando sobre citoesqueleto e eram praticamente idênticas. Então não teve muita diferença de uma questão para outra. Se a gente conseguir fazer uma aula sábado de resolução, eu trago elas para vocês, tá? Então, começando, pessoal, microtúbulos. Microtúbulos são proteínas formadas por tubulina, tá? Tubulina é o componente desse microtúbulo, é a proteína que forma ele. Então, vocês vão ver aqui, ó, isso aqui é uma célula de intestino, nós chamamos de enterócito. Tá vendo aqui, ela tem as microvelocidades, que são os dedinhos que aumentam a superfície de contato. Essa parte aqui é o núcleo. Tudo bem? Tá vendo essa parte em verde aqui, ó? Esses são os microtúbulos. Eles se originam meio na região central e eles vão emitindo prolongamentos por toda a célula. A função do microtúbulo está principalmente na motilidade, porque a gente vai ver que o microtúbulo forma flagelos, e a gente sabe que flagelo serve para locomoção, né? Pensa no espermatozoide. Bactérias têm flagelo, serve para locomoção. Organização e transporte intracelular,
Então, a gente vai ter ali componentes da célula trocando de lugar. O microtúbulo, ele funciona como se fosse um trilho de trem que auxilia nesse transporte pela célula. E também vai ter uma função importante em relação à divisão celular, porque os microtúbulos formam os centríolos. Os centríolos são as estruturas que formam o fuso acromático, que é responsável pela separação das cromátides irmãs lá na divisão celular, tá? Então, para quem não lembra, botei aqui para vocês, vamos começar a falar de centríolo. Para quem não lembra, ó, eu tenho uma célula. Nossa, ficou torta a minha célula. Eu tenho uma célula que está se dividindo. Essa célula vai emitir prolongamentos que vão separar meus cromossomos. O nome desses prolongamentos são fuso acromático. E eles vão dividir, então, o material genético. Quem produz o fuso acromático são os centríolos. O centríolo, ele é formado por 9 trincas de microtúbulos periféricos aqui, ó. Tá vendo? Apenas periféricos. Vai ser importante na organização celular e na divisão de material genético durante a mitose e meiose, que é o nosso próximo conteúdo. Então, não se preocupem se não lembrem disso. Os centríolos, eles servem como base para formar também cílio e flagelo. E tem uma observação importante: não existe centríolo em vegetal superior. Quem são os vegetais superiores, pessoal? Quem ganha o Big Brother? Não. O Fiuk, que era uma planta e passou, né? Não, não é bem isso. Quem são os vegetais superiores? Árvores, sim. É gímino e angiospermas. Esses são chamados de vegetais superiores. A gente vai entender o porquê mais à frente, tá? Mas fiquem com isso na cabeça. Vegetal superior não tem centríolo. Até aí tudo bem, pessoal? Então, de novo, microtúbulos, organização celular, vai formar lá o fuso acromático da divisão celular, né? O centríolo é bastante importante nesse sentido de organização da célula. Tudo bem até aí? Aqui é fuso mitótico e meiótico também. Tanto mitose quanto meiose. Bom, falamos aqui que esses centríolos, eles são formados por 9 trincas de microtúbulos. Quando o centríolo é formado, ele é usado como molde, porque ele é chamado de centrosomo, ele é usado como molde para fabricar os cílios e os flagelos. Então, a gente vai ver que o cílio e flagelo, ele tem uma organização diferente do centríolo. O centríolo é 9 trincas de microtúbulos periféricos. Os cílios e os flagelos são 9 duplas de microtúbulos periféricos, mais uma dupla central. Estou dizendo isso porque isso já foi cobrado em vestibular, tá? Infelizmente, é um conteúdo de ensino superior, mas já foi cobrado. Então, a minha dica para vocês é pensar em centríolo 9 trincas. E aí, os cílios e flagelos vão ser 9 duplas. Tá bem? Cílio e flagelo serve para quê? Pessoal, o cílio, ele normalmente está relacionado à locomoção, quando a gente pensa em protozoários ciliados, pode ser uma das funções, mas os cílios também servem para proteção. Na nossa traqueia, nós temos cílios que protegem ali a região do trato respiratório contra a passagem de substâncias que não poderiam passar por ali. Então, ali pode ser um micro-organismo, pode ser poluição, né? É uma forma de filtrar o que vai passar. Então, o cílio tem essas duas funções. Ele é caracterizado por ser muito numeroso, então a gente sempre tem muitos cílios, não é único, né? Eles são mais curtos e em maior quantidade, são mais numerosos, e eles têm um movimento de chicote, que é o que está mostrando aqui, ó, o movimento do cílio, o movimento de chicote. O flagelo, ele está relacionado à motilidade, à movimentação. Então, lembra lá do espermatozoide, que é flagelado, dos protozoários, que são flagelados, das bactérias, que tem flagelo também. E esse flagelo, ele é mais longo e, normalmente, ele é único, ou em um ou em dois, nunca muito mais que isso. E o flagelo, ele tem movimento ondulatório. É como se fosse um movimento de cobrinha.
Então, ele não faz o chicote, ele anda assim, ó, em movimento de cobrinha. Tá bem? Para o pessoal que faz URGS, exatamente essa informação foi cobrada, tá? Só que eles inverteram e a alternativa era falsa, dizer que o cílio era longo e normalmente pouco numerosos, né? Geralmente únicos. Mas, fora isso, era a pergunta, era bem tranquilo. Tudo bem até aí? Microfilamentos ou microfilamentos de actina são formados pela proteína actina. Qual funções estão associadas? Então, olha, quando tu vê aqui embaixo, ó, a mesma célula que eu usei como referência lá, a gente está vendo que os filamentos de actina, eles vão circundar toda a periferia da célula, tá vendo? Oi, Jackson. Oi. Toda a periferia da célula, tá vendo? Essa parte em rosinha. E aí é por isso que as funções do microfilamento vão incluir movimentos celulares, a formação do pseudópode, sabe, que faz a fagocitose, que eu mostrei aqui em cima para vocês, ó. Eles emitem uns dedinhos, né, os prolongamentos, para fazer a fagocitose. Sim, também é a função aí dos microfilamentos. Quando eu falo em citocinese, lá na divisão celular, né, na separação das células filhas, também é a partir de microfilamento. Aqui eu botei para vocês uma imagem de intestino, uma imagem real, né? Essa formação de microvilosidades do intestino, que aumenta a superfície de contato, também é a partir da microfilamento. E a gente consegue ver nessa imagem aqui, nesse desenho, ó, os dedinhos dos microfilamentos são formados por actina. Então, essa é uma das funções, tá? Depois, contração muscular. A gente vai ver em tecido muscular que o nosso músculo nada mais é do que formado por actina e miosina, que são duas proteínas. Então, outra função do microfilamento é contração muscular. Tudo bem, pessoal? Microfilamento foi? O Enem cobrou 2 vezes microfilamento de formas muito parecidas, tá? Então, quem estiver fazendo provas já por aí, vão se ligar quando virem essa questão. Então, pensa, toda vez que eu estou falando de superfície de célula, né, movimentos celulares, microvilosidades, contração muscular, estou falando de microfilamentos. Pessoal, nem esquenta muito em copiar, já está lá, tá? Dessa vez eu mesma botei, o material já está lá. Foi? Posso ir para filamento intermediário? Bom, o próximo, pessoal, o filamento intermediário, vou dizer para vocês, é o mais esquecido no churrasco, tá? Não tem aparecido com tanta frequência. Mas já que estamos aqui, vamos aproveitar e vamos dar uma olhadinha nele. Ó, o filamento intermediário, tá vendo que ele vai estar presente principalmente aqui em área de contato entre as células? Então, aqui eu tenho uma célula e aqui do ladinho eu tenho outras duas, ó. E o filamento intermediário, em azul, ele conecta essas células. O filamento intermediário, ele é formado por proteínas fibrosas, que têm uma resistência maior, eles são mais rígidos. O filamento intermediário, ele está muito relacionado com a formação ali da carioteca, circunda o núcleo, e também junções celulares. Então, a gente consegue ver ó, que eu tenho uma célula do lado da outra. Essa área aqui, então, de contato entre elas é uma junção celular. E também na formação de apêndices da epiderme. Unhas, pelos, são formados de queratina, que é um dos componentes dos filamentos intermediários. Então, toda vez... Isso! O filamento intermediário vai formar o desmossomo e o hemidesmossomo. O desmossomo é o que está entre duas células adjacentes. Desmossomos é uma junção celular. Quando eu falo célula adjacente, ó, pessoal, uma do lado da outra, tá? Adjacente uma do lado da outra. Subjacente é embaixo. Eles usam bastante esses termos na histologia, então cuidado. Então, o desmossomo, ele tá aqui, ó, entre uma célula e outra, mantendo elas grudadinhas.
E o M-desmossomo, ele fica aqui, ó, juntando essas células que estão subjacentes, que estão uma embaixo da outra. Mas a função é de adesão, é manter essas células fortemente unidas. Tudo bem, então? Filamento intermediário, proteínas fibrosas, como a queratina, tem uma resistência maior ao tracionamento, por isso que forma aí as junções celulares. As unhas, os pelos, né, cabelo também, são proteínas fibrosas, e circunda o núcleo, ali junto com a carioteca. Foi? O menos cobrado, tá? O filamento intermediário. Entramos em membrana. Pessoal, vamos ser bem objetivos, tá? No que conversar sobre cada um desses assuntos, assim. Primeiro, membrana plasmática delimita todas as células. E aí eu vou aproveitar e fazer um adendo. Cuidado, pessoal, com vírus. A gente vai ver que vírus é um caso à parte. Ele é, para o pessoal que gosta de química, ele é o hidrogênio da tabela periódica, tá? A gente não sabe muito bem onde enfiar ele. E aí a gente vê o que faz. Mas o vírus, ele não é formado por célula. Por consequência, vírus tem membrana plasmática, como diria a Eve, do Big Brother, tá? Não, não tem. Então, toda vez que eu falo que todas as células são delimitadas por membrana, estamos incluindo todos os seres vivos, exceto os vírus. Qual é a função da membrana plasmática? Delimitar meio interno e externo. Nós chamamos isso de compartimentalização. Então, a partir do momento que eu tenho uma membrana aqui, ó, meio extracelular e meio intracelular, eu consigo ter concentrações diferentes e substâncias diferentes dentro e fora da célula, porque a presença da membrana permite que isso aconteça. Junto com essa função de delimitação, outra função da membrana, antes da gente falar de componentes, está a permeabilidade seletiva. Se eu estou delimitando meio externo e meio interno, significa que para algo entrar ou sair dessa célula, eu preciso que exista um filtro. E a gente vai ver que, depende do tipo de molécula, pode entrar ou sair de forma livre ou vai precisar de algum auxílio. Outra função, né, outra característica aí da membrana, ela é bastante flexível, a gente vai ver que essa flexibilidade pode ser ajustada, e que essa membrana tem habilidade de se romper e autosselar. Ou seja, quando a gente vai colocar algo para dentro da célula ou vai eliminar alguma coisa, esses componentes, eles podem se fundir à membrana. E essa membrana se rompe e sela novamente. Depois eu mostro exemplos para vocês, tá? E os componentes? Vamos conversar um pouquinho sobre eles. Primeiro, os glicídios, que está mostrado aqui, ó, como glicoproteínas. Já falamos sobre eles lá na parte de açúcares, né? Os glicídios de membrana são os glicocálix. São aquelas substâncias que têm a ver com reconhecimento celular. E a gente falou que a rejeição a transplantes está muito caracterizado com a presença do glicocálix, né? Que auxilia ali no reconhecimento entre células. Depois, as proteínas. Deixa eu só apagar aqui os riscos, vou mostrar para vocês. Depois, as proteínas. Ó, tá vendo que eu tenho uma proteína aqui, que ela tá só do lado interno dessa célula? Nós chamamos essas proteínas que não atravessam a membrana, que ficam ou só dentro ou fora, ou atravessam parcialmente, de proteínas periféricas, porque elas não atravessam essa membrana. Agora, tá vendo essa aqui, ó? Essa proteína aqui, ela tá atravessando toda a membrana. Então, nós chamamos elas de proteínas integrais. A gente vai ver que essas proteínas integrais participam muito do que a gente chama de transportes de membrana. Porque como a membrana tem permeabilidade seletiva, a gente vai ver que a proteína auxilia na entrada, principalmente de algumas substâncias. E, por fim, os lipídios, que vão ser formados aqui, ó, pela bicamada fosfolipídica, que são esses bonequinhos, né? O fosfolipídio, ele vai ter uma organização bastante particular.
A gente vai ver que o fosfolipídio, ó, ele é formado por uma cabeça e umas perninhas, que nós chamamos de cauda. Então, nós dizemos que a cabeça desse fosfolipídio é chamada de hidrofílica, porque existe dentro dela que é um grupamento fosfato, que ele é polar. Então, essa parte da cabeça do fosfolipídio é solúvel em água. Já as perninhas deles, ó, são formadas por ácidos graxos. E a gente viu lá em bioquímica que os ácidos graxos são altamente hidrofóbicos, porque eles são formados por longas cadeias de carboidratos que impedem essa solubilidade em água. Como nós temos uma molécula que é polar e apolar ao mesmo tempo, nós chamamos essa característica de anfipática ou anfifílica, tanto faz. Então, como é que a gente está vendo que eles se organizam? Ó, cada um desses bonequinhos é o fosfolipídio. E aí vocês estão vendo que eles se formam em duas camadas, então eu tenho uma camada aqui e a outra camada aqui, e que essas caudas desses fosfolipídios se tocam, então para o meio interno, e tá vendo que tanto no meio extracelular como no meio intracelular, as cabeças dos fosfolipídios ficam voltadas para essas regiões? Já vou voltar ali. Consegue ver isso? Que a cabeça do fosfolipídio está voltada para o meio extracelular aqui e a cabeça está voltada aqui no meio intra, que é a região polar, né? A cabeça do fosfolipídio. Identificaram? Vivos? Pessoal, isso é muito fácil de explicar por quê. Nós trabalhamos lá em água que 70% do nosso corpo é água. Então, tanto o meio extracelular quanto o meio intracelular tem muita proporção de água. Então, faz sentido para nós que o meio polar, né, que a parte polar do fosfolipídio, esteja voltada para essas regiões com água, porque ela é hidrofílica. Tudo bem? E aí, quando essas caudas dos fosfolipídios se organizam dessa forma de se tocar, vocês concordam comigo que eu formei uma barreira aqui? Eu tenho uma camada de gordura entre regiões hidrofílicas. Concorda comigo? Isso é o que a gente chama de compartimentalização. Porque como eu tenho dois meios que são altamente hidrofílicos, e no meio algo hidrofóbico, eu consigo isolar, dessa forma, o meio extra e intracelular. Pegaram a ideia? Vou voltar aqui para o colega. Então, o que permite esse isolamento? As caudas hidrofóbicas do fosfolipídio. E aí, quando a gente fala dessas caudas, existem algumas características que podem interferir na fluidez da membrana. A gente fala muito do modelo mosaico fluido. Vou voltar só mais um pouquinho. Por que o nome é mosaico fluido? Bom, fluido porque essa membrana não é rígida, ela tem certa fluidez. Por que mosaico? Porque as proteínas estão dispostas de forma em mosaico, aleatórias aí entre essa membrana. E por isso que o nome é mosaico fluido. Então, pensando em como essas caudas dos fosfolipídios alteram a fluidez de membrana. Quanto mais curta for a cauda desse fosfolipídio, quanto mais curta, mais fluida ela será. Então, essa aqui é mais fluida e essa aqui menos fluida, porque ela é mais longa. Isso se deve ao fato de que quando o fosfolipídio tem uma cauda muito longa, diminui a interação com os fosfolipídios ao lado. E isso aumenta a rigidez, né? Diminui a fluidez dessa membrana. Só que nós temos uma outra característica. Lembra que os ácidos graxos, eles podem serem saturados? Então, a cauda do fosfolipídio também pode. E aí, a gente está vendo que essa insaturação, da mesma forma que lá nos glicídios, ela causa uma torção nessa molécula. E aí, ele dá um drift na perninha. Tá vendo, ó? Faz um dobramento nessa perninha. Quanto mais insaturações, mais fluida será uma membrana. Porque ao momento que ocorre essa dobra na cauda,
Isso aumenta a interação com os fosfolipídios ao lado. Então, quanto mais dobras, mais fluida será essa membrana. E o último fator que interfere na fluidez é o colesterol. E esse colesterol é presente em animais. As plantas têm um outro tipo de colesterol, que é chamado de fitoesterol, que não é o mesmo dos animais, tá? A presença do colesterol nas caudas dos fosfolipídios vão diminuir a fluidez. Então, quanto mais colesterol, mais rígida será essa membrana. O que isso interfere? Pessoal, depende de onde essa célula está, depende do qual a função que ela desempenha. Mas uma célula, ela controla, então, a fluidez a partir desses mecanismos, tá? Tamanho de cauda, número de saturações e quantidade de colesterol entre as perninhas dos fosfolipídios. Bombou? Então tá. Vamos entrar em transportes. Mas pode explicar o colesterol das plantas? Já caiu. Planta tem gorduras, tá? A questão da URGS falava o seguinte: as plantas não podem produzir. As plantas não podem produzir gorduras porque elas não têm colesterol. Era uma afirmativa, tá? Mas cuidado. O fato da planta não ter colesterol como o nosso não quer dizer que ela não possa ter outros tipos de lipídios. Então, ela vai ter lá ácido graxo saturado, ácido graxo insaturado, vai ter outras formas de gorduras. As plantas têm o fitoesterol, que não é a mesma molécula que os animais têm, que é o colesterol. Então, eu dizer que planta não tem colesterol, tá certo? Planta não tem colesterol. Ela tem fitoesteróis. Agora, dizer que a planta não apresenta nenhum tipo de lipídio porque ela não tem colesterol está errado. Porque o colesterol é um tipo de lipídio apenas. Tudo bem? Pessoal, não precisa tirar print, vocês têm o material lá. A partir de agora, todo início de conteúdo, o material já vai estar lá, tá? Então, antes de começar a aula, dê uma olhada para vocês já irem anotando no slide. Tudo bem, então? No caso das plantinhas? Era isso só. Mas foi uma questão de bioquímica e era uma alternativa que eles faziam essa afirmação. Pessoal, vamos adentrar em transporte de membrana. E para isso, vamos primeiro fazer um disclaimer aqui, tá? Lembra que a gente falou das tal das proteínas transmembrana, aquelas que atravessam a membrana completamente? Então, temos algumas classificações aqui. No caso, duas, tá? Nós podemos ter a proteína carreadora ou as proteínas canal. Vamos começar com as proteínas canal. A proteína canal, ela vai formar como se fosse um portãozinho. Então, tá vendo aqui, ó? Ela é um portãozinho, quando ela abre o portão, essas moléculas passam, e quando ela fecha, interrompe a passagem. Como é que a proteína seleciona o que vai passar e o que não vai passar? A partir de, principalmente, tamanho. Porque as proteínas... Desculpa o quê? Não precisa pedir desculpa, é só uma dica para facilitar a vida de vocês, na verdade. Eu tô querendo facilitar. Só por isso mesmo. Gente, eu tô coçando o nariz porque eu tô com uma alergia bizarra, tá? Enfim. Então, proteína canal, ela vai selecionar por carga e por tamanho. Quem é que principalmente passa por proteínas canais? Íons. Íons e água. Tá bem? Então, forma um portãozinho, abre, fecha, de boa. Proteínas carreadoras. A proteína carreadora, ela tem uma característica de ser muito específica. Então, uma proteína carreadora, ela só vai transportar determinado tipo de soluto, e apenas aquele. E vocês estão vendo que ela faz uma mudança de conformação, né?
Então, ela tá aqui, ó, o soluto tá no meio externo, ela vai pegar esse soluto e ela gira. Tá vendo? Quando ela gira, ela vai colocar esse soluto para dentro. Estão vendo isso? A principal diferença, então, da proteína carreadora para a proteína canal é que a carreadora, ela depende de uma mudança de conformação. E a canal é apenas um portão que abre ou que fecha. Foi? Então tá. Vamos seguir. Transportes passivos. Mudança de conformação. Ela gira. Mudança de conformação. A carreadora, né? É carreadora, não carregadora, tá, pessoal? Mas vocês podem usar como referência. Carregadora, carreadora. Ela pega o soluto e gira. Ela carrega esse soluto para dentro. A proteína canal, ela não faz isso. Ela simplesmente deixa passar. Então, vamos lá. Tipos de transportes. Transporte passivo. Por que nós chamamos de passivo? Porque essas moléculas, elas passarão a favor do gradiente de concentração de fora para dentro. Nós falamos de a favor do gradiente de concentração, por quê? Porque eu vou ter o soluto sendo transportado de onde eu tenho mais dele para onde eu tenho menos, que foi o que eu botei aqui embaixo e eu vou falar para vocês. Ele é chamado de passivo porque não precisa de gasto energético. Então, esses solutos, eles vão ser transportados sem que a célula precise quebrar ATP para isso. Lembra da aula de sábado? Produção de ATP, energia e tudo mais, né? Quem não viu, vai lá olhar, que é um conteúdo que parece bastante. Quem é que faz transporte passivo? Proteínas canal e algumas carreadoras também. Dentro do transporte passivo, nós temos alguns tipos, né? O primeiro tipo é chamado de simples difusão. A simples difusão nada mais é do que transporte de soluto pela membrana. Como que esse soluto é transportado? Onde eu tenho mais soluto, onde é mais concentrado, esse soluto vai passar para o meio menos concentrado. Então, por exemplo, eu tenho minha membrana aqui, tá? Tenho minha membrana aqui. Vamos supor que eu tenha mais sódio fora. Opa, tenho mais sódio fora. Muito sódio. Por difusão, o que vai acontecer? Esse sódio vai passar de onde tem mais para onde tem menos. Sim? A água é transportada por proteínas chamadas aquaporinas. Quem mais faz isso? Gases respiratórios. O gás respiratório é um caso diferente, porque o gás respiratório, pessoal, ele difunde diretamente pela membrana, ele não depende de proteína, porque os gases respiratórios, eles são pequenos e apolares. Então, vocês podem botar aqui, ó, nesse caso aqui, difunde direto pela membrana. Então, não tem participação de proteína nenhuma aqui. Ele passa direto, tá? Tanto CO2 quanto oxigênio. Os íons e a água vão precisar aí de proteínas canal. Tudo bem? Vivos? Difusão facilitada. A difusão facilitada também tem a ver com transporte de soluto. Mas agora nós precisamos de proteínas carreadoras. Então, o que vai acontecer? Esse soluto vai ser também transportado de onde eu tenho mais para onde eu tenho menos. Só que a diferença é que eu preciso que uma proteína carreadora pegue essa molécula, gire e coloque para dentro. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que aqui é o meio extracelular e eu tenho muita glicose aqui, muita glicose. O que vai acontecer? Essa proteína carreadora vai pegar a glicose, vai pegar essa glicose, vai girar
e vai botar a glicose aqui para dentro. É assim que a glicose entra nas nossas células. Foi? Tranquilo? Ok. Pessoal, agora muita atenção, tá? Do que eu vou falar. Vocês vão odiar os biólogos por isso. Muito mais quem faz as provas. Mas olha só. Existem discussões sobre transporte a partir de proteínas canal. Não, a insulina é um hormônio sinalizador. Ela vai dizer para a célula que está na hora de abrir da proteína, né? Capturar a glicose e colocar para dentro. O nome da proteína associada ao transporte de glicose são chamadas de GLUT. São proteínas de membrana chamadas GLUT. A insulina avisa a GLUT que está na hora de botar a glicose para dentro. De novo, o que eu ia dizer? Existe uma discordância entre autores sobre o caso das proteínas canal. Que é o quê? Aquelas que abrem o portãozinho. Então, falando de transporte de íons e água, pessoal, nesse momento, preciso que vocês prestem bastante atenção para não dar confusão depois, tá? Quando a gente fala de transporte de íon e água, alguns autores consideram como simples difusão e outros consideram como difusão facilitada. O que isso implica? Que, dependendo da questão, se o autor considera simples difusão e difusão facilitada, pode fazer vocês errar a questão, entendeu? Por histórico, eu conheço duas provas que isso já caiu, e aí eu posso dizer para vocês qual é a opinião dos caras que fazem essa prova, tá? A UFSC e a URGS já cobraram isso, considerando proteínas canal como simples difusão. Eu vou explicar para vocês o porquê, tá? De acordo com eles, e com os autores que consideram isso, as proteínas canal, elas não saturam. Lembra quando a gente falava de saturação de proteína? Quando tu considera uma proteína carreadora, tu concorda comigo que como ela tem que pegar e colocar para dentro, fazer uma mudança conformacional, ela pode saturar? Porque se ela já está com uma glicose e está colocando a glicose para dentro, ela satura, concorda comigo? E é por isso que a proteína carreadora está envolvida em transportes por difusão facilitada. A proteína canal, como ela só abre um caminho, tu concorda comigo que ela não satura? Porque esses íons, eles vão passando. Enquanto estiver aberto, vai passar. E aí ela fecha, para de passar. Entendeu o que eu quis dizer? Então, resumindo, além de sentar e rezar, para não cair, para não dar problema, o que vocês podem fazer? Caso da UFSC e da URGS, eles consideram como simples difusão. Já vimos, eu já estou dizendo para vocês que já vi questão cair assim. No restante das provas, tem que dar uma olhada se isso já caiu alguma vez e ver qual a opinião sobre eles. A opinião deles sobre isso, tá bem? Pessoal, meu objetivo não é confundir vocês, é prepará-los para depois isso cair na prova e vocês acharem que tá errado. É que não tem um acordo sobre isso, tá bem? Então fica aí o questionamento. Também nem eu sei dizer o que cada uma das bancas vai decidir. Mas o UFSC e o URGS consideram simples difusão. Tudo bem? Vou dar uma olhada em outras provas e ver o que os outros dizem sobre isso. UFSC é só uma oração para ir bem. Quando a gente fizer uma aula de resolução, eu vou colocar pelo menos uma, duas da UFSC para a gente se preparar. Muita gente vai fazer UFSC aqui. Só bota lá um coraçãozinho se alguém vai fazer. Tá, até agora, 2, 3. 3? Tá, podemos ver. Pessoal, então fica aí. 4, 5, tá. Então, de novo, é só para vocês ficarem ligados.
Porque meu objetivo aqui é facilitar a vida de vocês. E quanto mais eu puder facilitar, mais eu vou fazer. Pessoal, vamos introduzir o assunto osmose, que cai muito no Enem, tá? Se tiver lá glitter, para tu colocar lá no slide, põe os glitter, passa o teu marca-texto de Chernobyl, que tem aquela cor, né, aquela cor chamativa, faz asterisco, sei lá. Pessoal, osmose é um caso especial, porque agora nós estamos falando de transporte de solvente, não transporte de soluto. Ah, desculpa, aqui, ó. Eu botei água, mas a água entra em osmose, tá? Por causa que eu ia falar de aquaporinas, botei ela aqui, mas a água entra em osmose, tá? Porque é um solvente, que é o que a gente está vendo agora. Pessoal, olha só. Osmose, transporte de solvente. Aqui a gente vai inverter a lógica, porque antes a gente estava falando de soluto, e esse soluto, ele vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, onde eu tenho mais para onde eu tenho menos. Quando nós falamos de água, a gente vai falar que a água é transportada do meio menos concentrado, ou seja, hipotônico, que é sinônimo, ou vocês podem botar aqui, ó, mais diluído, é onde eu tenho mais água, para onde eu tenho menos água. Ou seja, é o meio mais concentrado, hipertônico ou menos diluído. Pegaram essa ideia? Conseguiram? Toda vez que eu falar em hipotônico, eu estou falando menos concentrado em solutos, tá? Meio hipertônico, mais concentrado em solutos. Então, para finalizar, dica da osmose, pessoal. Só em osmose. A água se desloca do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, no caso da osmose, o hipopótamo vai ir para o hipermercado. Tudo bem? Aí funciona, gente. Eu aprendi isso uns 15 anos atrás. E eu uso até hoje. Porque é muito eficiente. O macete, quanto mais idiota for, melhor. Tudo bem? A partir de semana que vem, a gente segue de osmose. E aí a gente tem, eu acho que só organelas e transporte ativo. E a gente já vai para o próximo conteúdo, que é ciclo celular. Show? O hipopótamo, ó, de hipotônico, ó, o hipopótamo vai para o hipermercado, na osmose. A água se desloca do meio hipotônico para o meio hipertônico. Oi, pessoal. Satisfação medonha. Um bom fim de semana para vocês. Bom descanso e tchau. Beijos.